Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui num cenário diferente, num ambiente diferente, porque eu trouxe pra vocês uma convidada muito especial. A gente vai conversar sobre os principais riscos e sintomas de perda auditiva em adultos. Vem ver quem é a convidada. Olá pessoal, então a convidada especial do vídeo de hoje é a fonoaudióloga Aline Moraes, aqui da FOP Fono. A gente vai falar sobre esses principais riscos, alguns sintomas aí da perda auditiva em adultos. Mas antes disso, Aline, por favor, se apresenta aqui pro pessoal. Oi gente, tudo bem? Que honra falar aqui no canal da Letícia. Eu sou a Aline Moraes, fonoaudióloga, especialista em audiologia. Então, tô aqui pra gente conversar sobre perda de audição em adultos. Vamos lá então, pessoal. A gente tá aqui na FOP Fono, que é a clínica, né, onde a Aline trabalha. Eu também estou aqui, a gente é da parte de áudio, né, de audiologia aqui da clínica. Mas vamos entrar no tema então. Aline, fala um pouquinho aqui pro pessoal quais seriam aí os principais riscos, né, que um adulto pode ter para desenvolver uma perda auditiva. Ou até mesmo se em adultos a perda auditiva é só desenvolvida, se ela já pode ser desde criança. Como que seria essa questão da perda auditiva nos adultos? Isso, exatamente, pode ter essa perda auditiva que veio desde a infância, desde o nascimento ou mesmo na infância, né? Que é quando a gente tem, se ela não é reabilitada, né? Aquela que a gente chama muito na área do implante de surdez pré-lingual. Então a pessoa nasce com a perda de audição ou desenvolve essa perda de audição muito novo antes de desenvolver a linguagem. Tá? Ou pode ser uma perda adquirida, que a pessoa desenvolve a linguagem e por algum motivo, como infecções, exposição a som muito forte, enfim, algum trauma, por exemplo, craniano, né? Uma queda que racha a cóclea, né? Que é o órgão da audição no meio, um exemplo. São casos de perda de audição adquirida. A própria perda de audição do envelhecimento também, né? Que não costuma ser, a não ser nesse caso que eu comentei de trauma, mas assim, essa disposição ao ruído, essa da idade, não é uma perda, não começa já assim com uma perda muito profunda, né? Começa leve, aos pouquinhos vai piorando. Isso é muito legal da gente lembrar, né? Essa questão dos diferentes tipos e diferentes graus de perda auditiva, porque às vezes a gente fala de perda auditiva, o pessoal automaticamente pensa que é não ouvir nada. Então não, as perdas auditivas existem em diferentes graus. Às vezes uma pequena dificuldade em entender alguns fonemas, né? Algumas palavras, já indica aí que pode ter algum risco para perda auditiva. Outras coisas também podem demonstrar que você tá aí com algumas dificuldades. Fala pra gente, Aline, o que seria, como que alguém pode perceber que tem uma dificuldade auditiva? Qual o principal sinal, por exemplo, na rotina, que a pessoa pode ficar um pouquinho mais ligada de que isso tá acontecendo? Certo, é bem importante isso, porque realmente a perda não é assim. Existe a perda súbita, né, que a pessoa realmente percebe que ela tá escutando menos, uma perda grande, né, da audição. Mas na maioria dos casos ela é gradativa, né, começa aos pouquinhos e vai piorando. E esses sinais que aparecem é aquela famoso, né, fica perguntando muitas vezes né, precisa dessa repetição do que as pessoas falam, não consegue conversar em ambiente com muito ruído, tem dificuldade de entender, nem precisa ser muito, né, mas assim, numa situação assim de padaria, um restaurante que tem aquele ambiente mais barulhento, já tem dificuldade de entender os outros, fazer confusão com palavras, então não sabe se é 60 ou 70, se foi faca ou vaca, né, que são sonzinhos muito parecidos. E isso tudo, Lê, acho que é importante falar que essa perda leve já causa algumas questões na rotina, né, umas dificuldades e um esforço cognitivo muito grande dessa pessoa, que pode ser tratada desde desse comecinho aí da perda, que deve, né, no caso, ser tratada. Então, para evitar justamente essas briguinhas que dá no casal, né? A gente fala que salva casamento aqui, né? Porque o que dá de confusão, tem que repetir e tal. Você lê a minha mão pra ver o que vai acontecer comigo. Lê aí a minha mão. A senhora não vai entender. Vê se não insiste. Vou receber um convite, né? E diminuir esse esforço que a pessoa faz pra conseguir entender.
Sim, com certeza. Esse esforço é uma das queixas que a gente mais vê aqui no ambiente clínico, né? Tanto essa questão de cansaço, né? O pessoal fala que sente muito esse cansaço. E essa questão dos casais, né? Então, às vezes... Família, né? No geral. Família no geral, é claro. Às vezes fala uma palavra, a pessoa entende outra, às vezes dá alguma, né, divergência aí. Outra coisa comum é a televisão. Sim, a televisão alta, né? Então, um que assiste a televisão mais alta pra poder ouvir, o outro que escuta bem se incomoda com aquele som alto, às vezes até no outro cômodo incomoda. Isso é uma coisa que é bem comum, né? Queixa do... Hoje em dia, o telefone menos, porque o pessoal tá muito na mensagem, mas a televisão, realmente... Então, assim, pessoal, se identificar, né? Se você se identificar com alguns desses sintomas, alguns desses sinais... Eu queria só colocar mais um. Eu foquei muito nessa parte, pensando aí da perda do envelhecimento, mas nem sempre tem a ver com a idade. E um sinal muito importante é o zumbido, né? Então, se você sente zumbido, algum barulho no ouvido constantemente, que não vai embora, de vez em quando acontece, né? Quando a gente fica ou num ambiente mais alto, ou quando tá, né, sem comer, às vezes aparece esse zumbido. Mas se ele não passa, você precisa sim fazer uma avaliação audiológica, né? Passar com otorrino, fazer uma audiometria para identificar a causa desse zumbido. Ele é sempre um sinal de que o ouvido não tá legal. Sim, isso é excelente de comentar, porque tirar um pouco esse padrão também, como eu tinha falado antes, né, da perda de deficiência auditiva ser totalmente surdo, uma perda que você não ouve nada, e também uma coisa associada só a idosos. Então, não é bem assim, existem muitos adultos jovens, né, na nossa faixa etária aí, né, de 20 a 30, pode acontecer. Super jovem. Super. E só fica velho quem quer. Não, dona Florinda, convença-se de uma coisa, a juventude e a velhice não tem nada a ver com a idade. Pode acontecer sim de você ter uma perda auditiva, como a gente comentou, desses diferentes graus. Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, em telemarketing ou mesmo com obras, né? Os músicos, né? Aqui a gente tem uma experiência aqui na FOP com esse público, com esses profissionais, e infelizmente tem muitos músicos com perda de audição por falta de informação, de cuidar, né? De saber mesmo que o som alto vai causar uma perda de audição permanente. Também acho que isso é para um outro vídeo, mas existem formas de proteger, também é importante. Isso é bem legal porque é uma coisa que influencia muito nessa carreira aí do músico, com né? certeza. Como exemplo, lembrando agora quem é mais aí do rock and roll como nós, né? O vocalista do AC/DC teve essa questão, teve até que cancelar uma turnê por conta disso, né? É um feedback muito importante. Então vocês veem aí, no caso ele especificamente já é um pouquinho mais velho, mas pode atingir sim o público jovem. Então é muito importante a gente lembrar disso. Bom, então até pensando nessa questão aí de atingir o público jovem, outra coisa que a gente vê também é a perda unilateral, né? Ou seja, você ter uma perda já profunda, já um pouco mais acentuada de um lado e o outro lado ser normal. Ou até realmente uma, né, diferença entre os dois lados, né? Que é difícil de perceber. Muitas vezes, por ter um lado normal, a pessoa vai vivendo a vida normalmente, consegue se desenvolver a linguagem, né? Isso também é uma coisa interessante de observar, né, Aline? O que você vê na prática, assim, de queixas, de dificuldades? Na prática, tem isso que você falou que é difícil de perceber, né? Então, uma pessoa que nasce, por exemplo, com uma perda unilateral, às vezes só vai descobrir, assim... Eu tenho um paciente aqui com 9 anos, né? Que foi atender o telefone e falou que não tinha ninguém. E aí a mãe atendeu, não, tem gente sim. Aí trocou de lado, viu, porque a pessoa acha que tudo bem, que é normal ouvir de um lado só. Então, por isso que é importante fazer a avaliação nas crianças, né, independente de ter queixa ou não. Mas no adulto, o que tem, a pessoa pode ter também por vários motivos, ter uma perda unilateral, né? E o que a gente vê de queixa é a dificuldade de localização, principalmente. Então, como só ouve de um lado, se chama aqui, dá a impressão que tá chamando aqui, porque só esse ouvido, né, só essa orelha vai receber essa informação, essa dificuldade de também ouvir num ambiente barulhento, porque a gente precisa muito das duas orelhas funcionando né, em conjunto aí pra gente separar o som principal do som de fundo. Então são essas as queixas e tem reabilitação para isso também, né? Isso que é importante de falar e de divulgar. E essa dificuldade, né? Mas uma orelha só dá conta, né? Como eu falei, nessas situações
fica mais difícil, e a gente vê vários trabalhos mostrando que, principalmente na idade escolar, né, mas para o aprendizado é muito complicado ficar com uma audição só, essa perda unilateral acaba interferindo, sim, na aprendizagem, e justamente por conta desse esforço maior que a pessoa precisa fazer nessas situações, né? Então, o esforço de escuta, né, e aí vem junto a fadiga cognitiva, né, essa necessidade maior de concentração para as atividades que uma criança, por exemplo, que não tem essa dificuldade, né, essa perda de audição, conseguiria fazer de forma mais tranquila, né? Quem tem a perda unilateral, mesmo o adulto, né, tem que fazer um pouco mais de esforço, de escuta, e aí acaba cansando muito rápido nas atividades. Isso atrapalha. Essa questão do esforço, né, como a gente já comentou, essa questão do esforço, do cansaço, é uma queixa muito importante, assim, muito forte, de você ir atrás. Então, isso mesmo, por exemplo, né, a gente fica, às vezes, o dia inteiro em reunião, fora de casa, no trânsito. É claro que todos nós chegamos, assim, cansados, mas para quem tem algum grau, né, algum início aí de perda auditiva, ou principalmente unilateral, chega extremamente cansado, a ponto de realmente não conseguir assistir televisão, de não querer ouvir mais nada, porque cansa mesmo cognitivamente essa atenção toda que você teve. Isso é muito interessante de ser observado, e como a Aline disse, tem sim tratamento para tudo isso, né? Aqui no canal eu tô sempre falando de implante coclear, do AASE. Esse seria uma das opções aí para os adultos, né? Que a gente aqui na FOP fornece esse atendimento, né? Da seleção, adaptação do AASE, o próprio diagnóstico mesmo da perda auditiva também. Então, Aline, comenta um pouquinho aí essa diferença, né, dos aparelhos, né? Às vezes a gente acha a mesma coisa, né? De estar usando o aparelho já significa que a pessoa não escuta nada. Então, existem diferentes tipos de aparelho também, né? Sim, diferentes tipos. Pensando no aparelho de amplificação sonora convencional, né? A gente tem vários modelos, então tem aquele que fica dentro do ouvido, tem o que fica atrás, o que fica atrás de tamanhos diferentes, com funções diferentes. Pro caso dessa perda unilateral também existe, né? Falar, a pessoa não escuta nada do outro lado, mas existe um sistema que vai ajudar esse paciente a ter um melhor desempenho de localização e outras questões. Então, assim, vai variar muito de acordo com a necessidade, né? As diferentes marcas também, dependendo do perfil da pessoa, né? Eu sou músico, ou sou criança, tem uma marca que é mais bacana, que, né, investe mais em desenvolvimento para essa parte de música ou para a parte pediátrica. Então, assim, não é assim qualquer aparelho, né? A gente precisa realmente fazer esse estudo, essa análise de acordo com a audiometria e outras questões para poder selecionar o aparelho adequado e fazer a verificação, ver se está tudo certinho como esperado. E tem casos, né, que o aparelho convencional não é suficiente e precisa, né, no caso de perdas ali severas a profundas, de uma avaliação para o implante coclear, que aí é a sua praia. Essa avaliação é uma coisa que a gente também faz por aqui, que é muito importante, né? Então existe essa parte da adaptação. Todo mundo que tem uma perda auditiva, mesmo que mais acentuada, precisa passar por esse teste com o aparelho convencional, justamente para a gente avaliar a necessidade, o quanto que o implante coclear vai poder ajudar nesses casos. E caso seja identificado que há indicação, pelos critérios do SUS ou até, né, pela própria literatura, em geral, nas clínicas a gente segue esse mesmo critério, é muito importante, porque eles foram baseados em estudos, né, aí super renomados da literatura. E uma vez identificando isso, a gente parte então para essa programação do implante. Muitas vezes a pessoa pode utilizar implante AASE. Isso. Então é legal aqui que a gente consegue, né, fazer essa programação e ir balanceando, né? Fazer o balanceamento dos casos bimodais, Isso é muito importante. Então, pessoal, se vocês identificarem aí com esse vídeo, né, com esses sintomas, se sabe que já tem aí algum risco na sua família, tá? Procura aqui a gente na FOP, para quem for de São Paulo, é claro, né? A gente está disponível aqui para fazer essa avaliação audiológica, adaptar o aparelho. O próprio implante coclear também, né? A gente tem nossos parceiros das empresas, alguns médicos. Se você tiver interesse também em ser nosso parceiro, entre em contato com a gente, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco melhor com a nossa especialista aqui também da FOP, para vocês procurarem esse atendimento. Ah, é só um parênteses, tava quase esquecendo, fonoterapia. Esquecendo fonoterapia. Muito importante. Muito importante, pessoal. Então, assim, ó, adultos, a gente precisa dar uns puxão de orelha, né? Adultos geralmente não quer ficar fazendo terapia semanal ali com a fono, né, Lili? Mas fala um pouquinho também, essa é a sua praia da terapia e do treinamento. Exatamente. Tenho bastante experiência desse treinamento auditivo,
auditivo após adaptação de aparelho auditivo de implante coclear. Por que precisa? Fala assim, mas o adulto já sabe falar, ele já, né? Por que ele vai fazer terapia? Quando a gente pensa em criança, até as pessoas entendem melhor porque precisa. Faz mais sentido, porque vai desenvolver a fala ainda e tal. Mas pro adulto também é fundamental, porque primeiro, pensando no implante coclear, é um som totalmente diferente, tanto da audição natural quanto do aparelho auditivo, né? Então precisa aprender a ouvir com esse som. Mas a gente vai fazer, é um treinamento mesmo, a gente fala que é academia pro cérebro, né? Pra criar novas conexões, um novo padrão pra pessoa conseguir entender, fazer menos esforço, né, e conseguir discriminar as palavras, porque com o implante ele vai ouvir, mas o entender vai depender muito dessa capacidade do cérebro de se adaptar a esse novo som. Então o treinamento auditivo ele vai contribuir muito nisso, tá? Principalmente para essas questões da rotina, como a gente comentou, de reunião, telefone, né, entender no ruído. Então outra coisa que a gente também quer com esse vídeo tirar um pouco, né, essa ideia um pouco mais engessada de que terapia de fono é só para aprender a falar. Não, aprender a ouvir e treinar aquilo que você já sabe fazer é essencial. A Aline também é especialista nessa área, se vocês precisarem aqui em São Paulo, procura aqui a FOP. Bom, Aline, queria agradecer muito a sua disponibilidade aqui em participar aqui do nosso canal e desse vídeo. Em breve a gente vai trazer outra convidada da FOP também, né? Muito especial, vocês vão gostar dela. A gente vai falar sobre crianças, então continue acompanhando. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nossos contatos estão aqui embaixo, nosso Instagram também da FOP, @FOPFono, @doutora Letícia Fono, vou deixar aqui embaixo, e nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de outro tema também com a Aline ou outro especialista aqui da FOP, só deixar nos comentários. Obrigada, tchau, tchau, gente. Até mais, tchau, tchau.